pro Mita. Daqui a pouco eu vou ler os outros superchats. Antes, o Alcides, que me segue no Instagram, sempre manda mensagem falando algumas coisas do Vasco da Gama, né? Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, falando sobre o scout do Vasco, Fábio. O que ele falou? As pessoas esquecem, né, o que falam, principalmente no começo ali. A gente tinha muita dúvida sobre o Barbieri, por exemplo, que foi uma contratação pensada junto com o scout, com a diretoria, característica de jogo, né? Mas quem eram os outros técnicos que foram especulados? O primeiro nome era o Odair Vojvoda. Hellmann. Era o Vojvoda. O primeiro nome era o Vojvoda. Sim, por exemplo. Mas beleza, não deu o Vojvoda, foram para cima do Barbieri, contrataram. Agora você olha o Odair Hellmann no Santos, que foi desclassificado do Campeonato Paulista, tá muito mal, né? A torcida protestando pra caramba, etc. E o próprio Vojvoda não tá muito bem no Fortaleza, como a gente esperava. Lógico que ainda é começo de temporada, mas perdeu 2 clássicos, se eu não me engano, pro Fortaleza, né? Mas contra o Ceará, né? Então, quer dizer, o Fortaleza perdeu os 2 clássicos. É uma coisa que a gente tem que falar, que a diretoria do Vasco acertou também, né, o Fábio? Eu confesso que até eu mesmo preferiria, né, antes o Vojvoda do que o Barbieri. Mas vendo hoje, assim, pelo lado da diretoria, é um ponto positivo para a diretoria, né? Quando surgiu o nome do Vojvoda, não teve quem dissesse que não seria um bom nome. Acho que ninguém falou assim, não, péssimo nome, faz um péssimo trabalho no Fortaleza. Não, pelo trabalho que ele vinha chancelado, era de um grande trabalho no Fortaleza, com todas as suas dificuldades. O trabalho de recuperação dele dentro do Campeonato Brasileiro não é fácil para um time do Nordeste que viaja, e a viagem é muito longa. As pessoas às vezes esquecem isso. O Campeonato Carioca, para quem é do eixo Rio-São Paulo, as viagens são mais curtas, porque você joga dentro do Rio, São Paulo, que é uma distância curta, Minas, que é uma distância curta, Rio Grande do Sul, Curitiba, tudo curtinho. Nordeste, não. Cruza o país. Então, o que significa? Menos tempo para treinar. E aí ele teve que abdicar do brasileiro, à época, para focar na Libertadores, que era algo inédito, e ele foi lanterna. E quantos não disseram, o Fortaleza está rebaixado, esquece, não recupera mais. Fez uma corrida de recuperação. Então, assim, tem muito mérito o trabalho dele. Agora, não deu certo. O Vasco tentou. E a ida para o Maurício Barbieri, pelo menos, isso aí é importante também frisar, mostrou uma linha de trabalho. Porque às vezes os dirigentes fazem isso, né? Eu quero o Vojvoda. Não deu? Eu vou no Oswaldo de Oliveira, que é outro jeito de trabalhar. Não deu Oswaldo? Então eu vou tentar o Odair Hellmann. Qual é a linha que você quer? Mostrou, pelo menos, que tinha uma linha de trabalho, de trabalhar com jovem, de reconstruir um time, de ter uma linha de proposição de tática de futebol, jogar para cima, de ser um time que tenha uma forma agrupada dentro de campo. Agora, tudo isso depende da bola entrar. E o Vasco está conseguindo, em poucos jogos, dar uma cara a um time. Porque você traz 13 jogadores. Por mais que você tenha ficado com aqueles lá que no ano passado foram questionados. E aí você começa a dar uma cara, porque jogou bem contra o Fluminense. Perdeu, mas jogou muito bem contra o Fluminense. Jogou muito bem contra o Botafogo. Jogou muito bem contra o Flamengo. Que são os adversários mais fortes até agora que o Vasco enfrentou. Então, peraí, tem a mão do treinador aí. Tem o jeito dele trabalhar. E claro que algumas peças também estão rendendo de forma imediata, o que é ótimo, mas não é fácil isso acontecer, todo esse encaixe em pouco tempo. Isso significa o quê? Que você olhando a médio e longo prazo dentro da temporada, ou seja, vislumbrando até o final do ano, esse time não vai fazer o torcedor passar susto e você pode até sonhar com coisas boas. Por que não? Não é nenhum absurdo uma Copa do Brasil ir avançando, chegar longe. Título? Não sei, mas não é absurdo sonhar. Mas ir longe, o Vasco ano passado foi eliminado na segunda fase, gente. Olha o absurdo que foi. Então, assim, não está passando aquele sufoco. Jogava contra os grandes aqui, suava, não ganhava 9 ou 10 clássicos até o ano passado. Ficava nessas contas absurdas. Então, assim, as coisas estão mudando. Agora, quando é que a gente chega naquele nível que a gente tinha quando o Edmundo estava em campo? Demora um pouco mais, mas vai chegar. Médio prazo, que eu sempre falo. Aliás, eu vou passar para o Edmundo essa pergunta do Barbieri. O Edmundo, você destacou um negócio ontem, ainda falando, eu quero saber o que você está achando do Barbieri até aqui, da parte tática, até sobre substituições, né? Porque teve uma ousadia na hora de substituir num jogo importante como o do Flamengo, né, Edmundo? Eu não gostei, né? Você tira o Rodrigo para botar o Marlon Gomes, o time ficou mais ofensivo, mas também desguarnecido lá no setor defensivo. Aí depois ele corrigiu, tirou o Jair, botou o Barros,
e corrigiu. A entrada do Nenê também não foi positiva, né? Ele não tem a dinâmica de acompanhar, mas isso faz parte. O jogador importante na história do clube, está ali no grupo, né? Você olha para o banco, você fica até meio sem graça de não botar um cara do tamanho do Nenê num jogo tão gigantesco como é um Vasco-Flamengo. Mas, assim, a alternativa tática, ela existe. Eu vou jogar contra o trem. Eu vou com 3 atacantes, abro o time, abro o Peck de um lado, o Ignaldo do outro. Na verdade, foi o Eric Marcos. O Eric Marcos. Ele botou o Eric Marcos, o menino foi muito bem. Ele tem alternativas. Eu vou jogar contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Eu tiro esse cara aberto pelo lado esquerdo, boto mais um volante, fortaleço aquele meio-campo, mas não perco a agressividade pelo lado esquerdo, porque quando recupera a bola, o Alex Teixeira se projeta e é aquele homem surpresa do lado esquerdo, a passagem do Piton. Então, tem alternativas, mas o que é mais legal é o entrosamento da zaga, porque é o mais difícil. Lá na frente vai por osmose, cruzamento de um atacante para o outro, sabe? Uma jogada de categoria, como fez o Pedro Raul ontem, né? Todo mundo esperava. Sabe por que o Davi Luiz foi para dentro da área? Porque ele foi adivinhar o que ia fazer o Pedro Raul. Porque o natural ali era fazer a tabela, aquele famoso 1-2 que deixava o Peck em condições de finalizar. E ele domina, percebe que não tem a marcação, acerta um belo chute. Então, isso tudo são alternativas que o técnico vai criando. Cara, eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? As promessas que foram feitas davam conta de que vinha o Klopp, o Guardiola, enfim, porque foram essas as promessas. E aí, quando você anuncia um técnico que não é tão renomado, um técnico jovem, tem o Nenê mais velho que o Barbieri. Então, assim, você fica com o pé atrás. Uma coisa é você treinar o Bragantino por 3 temporadas. O Vasco, talvez hoje, não tenha o orçamento que tem o Red Bull Bragantino. Mas o Vasco é para ser campeão brasileiro. O torcedor, você falar para o torcedor, ele é time para lutar por títulos, não para sonhar em permanecer na primeira divisão. Isso na cabeça do torcedor vascaíno ficou para trás. A gente quer, de novo, um time competitivo campeão. E aí, eu acho que valia a pena o questionamento. Hoje não, hoje vale a pena o elogio. Hoje vale o elogio ao Maurício Barbieri. Com calma, com tranquilidade, trabalhou e olha como é que são as coisas. Quando você tem boa vontade ou maldade, você diz que o Vitor Pereira está só há 2 meses. O Maurício Barbieri chegou no mesmo tempo, com 13 jogadores diferentes e deu uma cara de jogo, um jeito de jogar o time. Então, esse tem que ser elogiado. Não que o outro tenha que ser só criticado. Eu acho que técnicos europeus estão acostumados a serem as grandes estrelas. E por isso ele está inventando. Quer jogar com 3 zagueiros? Bota o terceiro zagueiro, gente. Mas você improvisar, você tendo um zagueiro no banco, você improvisar um volante, para mim, é errado. Mas, enfim, tomara que ele continue errando.